E aí, pessoal, temos muitas informações. Tem Grenal por jogador do ataque, tem um pacote pintando aí e uma recusa de uma tentativa do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Isso mesmo, Grenal. Sabe por quem? Por Pedro Rocha. Segundo informações da Rádio Bandeirantes, no programa Atualidades Esportivas desta tarde, tanto o Taigor Jank como o Diogo Rossi, que está substituindo o Matheus Dávila, que está em merecidas férias, deram uma informação. Informação essa que impacta. E eu acho que impacta dos dois lados, tanto do lado do Grêmio como do lado do Inter. Por quê? A informação é que o Grêmio ofereceu um bom valor para a volta de Pedro Rocha. E junto com essa informação de que o Inter tentou ou tenta Pedro Rocha. Pedro Rocha, que surgiu pelas mãos de Luiz Felipe Scolari, um jogador que foi muito bem naquela Copa do Brasil de 16, fazendo gols importantíssimos na final contra o Atlético. Vocês lembram uma grande jogada do Maicon? Ele corta para dentro, dá de canhota, e no segundo ele mesmo constrói o 2-0. Depois o Grêmio venceria aquele jogo por 3-1. Sim, um jogo importantíssimo na história do Pedro Rocha, mas um jogo que mostra também o tamanho dele junto ao torcedor do Grêmio. Pedro Rocha é muito querido pela torcida do Grêmio. E surge essa notícia. Para mim, foi surpreendente. Primeiro porque não imaginei que o Grêmio fosse querer repatriar. E quando soube da questão envolvendo um Grenal entre vontades dos dois grandes clubes em ter a volta de Pedro Rocha, mais me surpreendeu. Então, essa é a notícia. O que vai acontecer, nós vamos saber. Em tese, temos algumas situações aí favoráveis ao Grêmio. O Grêmio tem um teto um pouco maior do ponto de vista financeiro e tem também a questão afetiva do jogador. Mas é preciso que as coisas se confirmem para a gente ter certeza de que essa é a notícia da tarde. No campo das vendas, ganha muita força. A gente conversou hoje nos Donos da Bola, o Vaguinha trouxe a informação também. Ganha muita força a notícia de que Juan e Matheus Henrique podem estar sendo negociados com o futebol italiano. Segundo essas informações, Matheus Henrique já é dado como certo e Juan é uma grande tendência. O Matheus Henrique está servindo a seleção, giraria em torno de 12 milhões de euros e Juan se fala em 8 milhões de euros. O Grêmio teria praticamente 20 milhões de euros com a venda dos dois jogadores. Eu faço uma ponderação importante aqui, tá? Eu acho que o Matheus Henrique está na hora de ir, construiu aí a sua carreira, acabou não tendo o sucesso que se imaginou que pudesse ter por aqui, mas está longe de ser um jogador desprezível, é muito bom jogador, tem uma boa relação com o Grêmio, com a torcida tricolor, agora um pouco incomodada com as últimas atuações, mas de fato é um vitorioso por aqui. Agora, Juan não, né? Não é hora de vender Juan. Juan está começando a construir a sua história aqui. É um zagueiro de ponta que tem uma característica que é raríssima em zagueiro. Ele é muito veloz. Eu não vejo nenhuma necessidade de se vender um jogador desse tamanho neste momento. E aí entra a minha grande preocupação, tá? Minha grande preocupação. Juan e o próprio Matheus Henrique, mas eu até tiro um pouco o Matheus Henrique dessa história. Juan vai ser importantíssimo para o Grêmio para sair da segunda divisão. O Grêmio tem Jeromel com 30 e tantos anos, que já não está conseguindo ter uma sequência de jogos, já está lesionado de novo, foi relacionado, deve jogar no próximo final de semana, mas tem dificuldade. E se o Grêmio perder Juan, nós vamos com quem? O Kahneman também enfrenta sérios problemas. Aí nós vamos com Paulo Miranda e Rodrigues. Aí é um absurdo. É um absurdo. Ah, mas o Grêmio pode vender e entregar depois. Bom, então que se faça algo. O Grêmio não pode correr o risco de depender do Jeromel e do Kahneman. Na temporada passada nós não conseguimos viver com isso. Então essa é uma questão urgente.
O Grêmio precisa entender, o Grêmio não pode liberar, o Grêmio tem que ter todo o cuidado do mundo neste momento com relação à saída de jogadores. O Grêmio tem 9 lesionados nesse momento. O Grêmio tem um centroavante lesionado, Diego Souza, tem que contratar um centroavante urgente. O Churin tá lesionado, parece que crônico. Aí só tem o Ricardinho. Ontem, por exemplo, quando o Grêmio perdeu o Ricardinho cansado, o Grêmio teve que improvisar o Luiz Fernando e botar o Diogo Barbosa de quase um ponteiro esquerdo. Um time que gasta o que gasta não pode ficar na mão de um ou dois. E isso me assusta. Eu vi a notícia, eu tô de olho nisso. Ah, mas é um grande negócio. Mas futebol não é negócio. Futebol chega uma hora que tem que ter. Qual é o meu time? Tá aqui meu time, tem que ter 30 caras com condição de jogo. O Grêmio, se vender Juan, ou depende de Jeromel e Kahneman, ou se tiver os dois lesionados, como é o momento, como está nesse instante, vai ter Paulo Miranda e Rodrigues. Eu insisto. Todo o cuidado do mundo neste momento com relação a essas situações e saídas de jogadores. Acho que o Matheus Henrique tem substituto, não é tão terrível assim, até porque ele não vinha apresentando tanto, mas o Juan não dá nem para questionar, não dá nem para sugerir a saída dele nesse momento. Mas é a informação, a gente está aqui para colocar para vocês. Estou sim assustado, preocupado com a possibilidade desse pacote envolvendo o Juan e envolvendo o Matheus Henrique. Me assusta. Se ele ficar aqui até o final do ano, é uma outra discussão que nós podemos ter depois. Mas agora nós precisamos dele aqui jogando. Não tem nenhuma dúvida. O outro assunto, ontem circulou de maneira muito forte a possibilidade do Grêmio contratar o Hernani. Hernani é um volante que joga no Parma, que tem uma história muito legal, é muito bom jogador, esteve no Atlético Paranaense, é um jogador de, olha, muito boa qualidade, muito boa, agregaria demais na nossa relação aqui. E essa notícia deu, pô, o Grêmio tá acertando negócio com ele, tal e tal e tal. Pois hoje saiu que o Parma teria vendido pro Genoa, o jogador Hernani, e aí a negociação com o Grêmio estaria encerrada. Se confirmado isso, é uma pena. O Grêmio volta a buscar outro jogador, Júnior Urso, os nomes que estão sendo cogitados, agora surgiu o nome do Pedro Rocha lá para frente, o Grêmio mudaria um pouco ali o seu foco. Uma pena, mas é a notícia também de que o Hernani estaria indo para o Genoa. Vamos esperar, vamos aguardar, e a partir daí a gente vai analisando ponto a ponto, e assim que surgirem novas informações a gente está aqui para contar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.